Olá, graça e paz. Meu nome é Sueli e eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero fazer uma leitura bíblica que está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. Vocês podem ler depois com calma o livro de Daniel e conhecer a riqueza de detalhes. Eu só vou dar uma explanada aqui rapidamente para nós fazermos uma pequena reflexão bíblica. Esses jovens, eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E eles foram introduzidos dentro do palácio do rei Nabucodonosor para prestar serviços burocráticos. E que, por sua vez, se destacaram, porque ambos eram excelentes profissionais. Daniel, que foi um governador na época da Babilônia, então eram pessoas de extrema confiança. Porém, ambos também passaram por momentos delicados e sobreviveram. Os amigos, que eles foram mudados os nomes, passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a se prostrar diante de uma estátua criada por Nabucodonosor e com isso eles foram lançados numa fornalha quente. Mas Deus os livrou da morte. Posteriormente, Daniel também foi lançado na cova dos leões porque se recusou a deixar de orar todos os dias a Deus como ele fazia de costume. Só que nós temos uma grande lição nesses 4 personagens bíblicos, queridos, que estes homens, eles eram homens de oração, eram homens de intimidade com o Senhor. E ao relacionar com o Senhor, relacionar bem com Deus, eles também se relacionavam entre si bem. Porque uma coisa nós precisamos aprender, que às vezes nós temos dificuldade em nos relacionarmos com algumas pessoas, mas nós precisamos, em primeiro lugar, nos relacionarmos diariamente com Deus, porque com Deus nós aprendemos a nos relacionar com pessoas. A Bíblia fala que esses jovens, eles não deixaram, por exemplo, de se prostrar ou de orar porque eles eram rebeldes, mas é porque eles eram convictos do Deus a quem eles serviam. E eles sabiam que, se fossem mortos, iriam para os braços do Pai, ou se continuassem vivos, glorificariam o nome do Senhor na vida deles. Porque eram homens que eles tinham uma intimidade com o Senhor. Eram homens de oração, homens que liam a palavra, homens que viviam o que pregavam. Isso que é o mais importante, Aquilo que na vida deles, eles refletiam Deus através da atitude deles. E eu creio que isso é o que Deus quer de nós também. Que nós aprendamos a nos relacionarmos diariamente com o Senhor. Através da leitura bíblica diariamente, através de orações sempre, Nós podemos ter o nosso momento secreto com Deus, mas nós somos pessoas que devemos orar o tempo todo, em todos os lugares, em tudo que fizermos. Então nós aprendemos uma grande lição com estes rapazes. E a Bíblia fala também, no capítulo 1, versículo 17, que Daniel, anteriormente, quando ele foi chamado à presença do rei para interpretar o sonho do rei, ele pediu um tempo. E o rei deu esse tempo para ele. O que ele fez? Ele foi aos seus amigos e pediu que esses amigos o ajudassem em oração, para que Deus tivesse misericórdia e desse a ele essa interpretação de sonho. Então nós aprendemos aqui 2 coisas. Uma, relacionar com Deus, que é o mais importante.
e através do nosso relacionamento, relacionar com pessoas. E eu quero deixar aqui para vocês uma palavra de Jesus no livro de João, capítulo 15, versículo 12, que fala: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a vontade do Senhor é que nós amemos uns aos outros. É fácil? Às vezes não é. Mas, se nós buscarmos sabedoria no Senhor, se nós buscarmos, através da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós de ensinamento, certamente que nós vamos aprender e vamos colocar em prática, porque o Senhor nos ensina através do teu Espírito Santo. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente e fica para você essa reflexão. Relacione-se com Deus sempre, porque Ele te ensinará a relacionar com a pessoa. Deus os abençoe.